Olá pessoal, aqui nós vamos fazer um vídeo sobre o dimensionamento da peça utilizando o próprio software do Edgecam. Como alguns alunos estão com dificuldade para fazer o desenho 2D e também o dimensionamento da peça usando outro software como o Inventor, por exemplo, então eu tomei a decisão de fazer esse vídeo aqui para auxiliar os alunos que não quiserem trabalhar com o Inventor, fazer o processo do dimensionamento no próprio Edgecam. Nós já fizemos em aula uma introdução a essa parte aqui, mas eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado aqui. Vamos lá então, nós vamos abrir aqui o sólido nosso, que é o mesmo que nós usamos de exemplo na aula, que é essa peça 99, ela tem uma escala de redução de 1.7. Os alunos vão precisar verificar nas suas peças qual é a escala de redução ou de ampliação que é necessário fazer. Antes de fazer então criar o perfil 2D e também criar as cotas, nós vamos primeiro aplicar a escala de redução. Nosso caso aqui então, para a gente aplicar a escala de redução, é no menu sólido, nós vamos escolher essa opção aqui, transformar sólido, e a opção escala. Clico aqui, então eu vou colocar minha escala. No caso aqui eu preciso reduzir 1.7, mas o Edgecam trabalha sempre multiplicando, então eu vou ter que multiplicar pelo inverso desse valor, que dá 0.59. Vou OK, e aí então seleciono a origem para a escala, que é importante, nós temos que selecionar esse ponto aqui que é o centro da peça. Confirmo, e agora eu vou esticar aqui uma janela, que ele está pedindo ali as entidades, né, que eu quero fazer a escala. E aí então selecionei e vou confirmar. Então ele aplicou a escala de redução de 1.7 vezes. Agora então nós vamos criar o perfil 2D da peça. Antes de criar o perfil 2D, nós vamos criar aqui na aba de camadas uma nova camada chamada perfil 2D. Perfil 2D. Ok, e essa camada então está ativa, então quando nós criarmos aqui o perfil 2D, ele vai ficar posicionado nessa camada. Nós vamos alinhar a peça aqui e vamos então no menu sólidos escolher essa opção aqui, geometria. E aqui o último item, corpo silhueta das faces. Confirmo aqui OK e vou selecionar então a minha peça e vou confirmar aqui. E aqui então ele já gerou aqui para mim. Então vou desabilitar aqui a visualização do sólido. Então dá para a gente ver agora o perfil externo aqui da peça. Mas nós precisamos também do perfil interno da peça. Então vamos lá, vamos habilitar aqui de novo a visão do sólido para a gente criar o perfil interno. Eu vou fazer a seleção primeiro das faces, depois a gente executa o comando. Então aqui eu vou selecionar essa face interna, essa face, essa aqui, e assim vai aqui. Vamos selecionando todas as faces aqui da parte interna da peça. Aqui algumas faces aqui ela não seleciona, tem uma posição que ela pega a seleção e outras ela não pega. Esse aqui é um problema da minha máquina aqui. Agora consegui. Bom, essa aqui não vai ter necessidade porque ela tem já dois delimitadores aqui que são a seção anterior. A mesma coisa essa daqui. Então nós vamos para o outro lado da peça aqui para a gente completar a nossa seleção da parte interna. Na parte interna do outro lado aqui da peça, vamos pegar essa face, tem uma facezinha aqui também. Vou pegar ela, essa aqui e essa aqui. Ok, então vamos
Já selecionei, agora vou no menu sólido, geometria, e agora então eu já está escolhido, já está selecionado ali o item que eu quero. E aqui quando ele pede para adicionar, como eu já fiz a seleção anteriormente, então só confirmo o valor aqui. Então agora vamos alinhar a peça para a gente ver como é que ficou aqui a situação do perfil 2D da peça. Tá aqui, ó. Esse é o perfil 2D da peça. Porém, antes da gente usar isso aqui para dimensionamento, nós precisamos explodir esse perfil, porque ele foi criado aqui como se fosse uma poline. Quer dizer, não tem divisão aqui entre o segmento de reta e assim por diante. É uma linha única. Isso impossibilita o EdgeCam de localizar esses pontos aqui dos vértices. Então, nós vamos aqui, ó, no menu editar, explodir, e agora vamos dar um OK. Vamos selecionar todo esse desenho aqui, vamos confirmar e dar um OK novamente. E agora sim, agora eu tenho aqui separado cada linha, tá? Então vocês observam aqui, ó, que cada linha aqui passa a ser uma entidade. Bom, agora nós podemos já fazer o dimensionamento da peça. Então o EdgeCam tem aqui o menu de cotas, onde nós podemos fazer, por exemplo, uma cota horizontal. Então eu vou pegar o comprimento da peça aqui. Importante, quando a gente for pegar esses comprimentos, a gente observar que aparece ali, ó, um retângulo azul localizando o ponto final ali, ó. Então está mostrando ali ponto final da linha. Então eu vou clicar nesse ponto. E depois aqui a mesma coisa, ó, ponto final da linha lá. Vou clicar aqui. E agora então eu preciso selecionar a localização para a seta, onde vou colocar minha linha de cota. Então tá aqui. Então eu cliquei aqui, ele criou a minha linha de cota aqui. Observe que aqui ele fez uma cota com as setas na parte externa da peça e as letras estão grandes, então eu posso alterar isso aí. Eu posso clicar aqui 2 vezes nessa cota. E aí então eu altero aqui localização da seta, se eu quiser alterar a seta. Então vamos colocar aqui, vamos diminuir esse tamanho aqui, vamos deixar com 1 por 1 aqui o tamanho da letra. E aqui então a seta, nós estamos aqui, ele está com, eu vou colocar aqui o estilo fora das setas aqui. A letra diminuiu, né? Mas o estilo da seta aqui ainda não está legal. Então vamos ver aqui. Pronto. Então agora então eu alterei aqui o estilo, tá? E agora nós observamos que o tamanho da seta está muito grande. Então vamos alterar esse tamanho de seta aqui. Vamos deixar ele com altura de 1.5 e largura de 1. Aqui já melhorou bastante, mas vamos inverter um pouquinho mais aí, né? Vamos colocar aqui 1 e 0.5. Então aqui já ficou uma cota mais decente, tá certo? Eu posso alterar também a cor dessa cota aqui. Vamos supor que eu quero deixar em ouro aqui, ó, cor de ouro. Então tá aqui a minha cota, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, não quer ficar alterando para cada cota essa configuração, pode fazer essa alteração aqui, ó, no estilo de cota, tá? Então já deixa alterado aqui. Então nós temos aqui, ó, o tamanho da seta, geral aqui, ó, o tamanho do texto, tá? Então vamos deixar aqui, ó, 1 por 1, tamanho do texto, tamanho da seta nós vamos colocar aqui nas setas, vamos deixar aqui 1 por 0.5. E aí então, quando ele fizer essa cotação, ele já vai obedecer esses parâmetros aqui, tá? E tem uma série de parâmetros aí semelhante ao do AutoCAD, tá bom? Se quiser alterar o tipo de letra também pode. E aqui tem mais um monte de opções aí, né, para cota. Então vocês brincando aí dá para descobrir o que faz cada opção dessa daí. Então agora eu vou fazer, por exemplo, uma cota vertical. Então cota vertical. Então vamos cotar, por exemplo, o diâmetro desse furo aqui, ó. Vou pegar esse ponto e esse ponto aqui e vou marcar aqui. Então tá aqui, ó, minha cota vertical. Então vocês observam que ela já saiu semelhante a essa daqui. Então aqui eu vou confirmar. E se eu quiser, por exemplo, vamos imaginar que eu não gostei aqui da posição dessa cota, eu quero jogá-la um pouquinho mais para fora. Então só dar 2 cliques aqui na cota e aí vocês observam aqui que eu posso mudar aqui, ó,
localização da seta, ok, aí ele pede a nova localização e eu desloco para cá. E aí então ele traz a minha cota para uma outra posição, certo? Se eu quiser mudar também o posicionamento só da letra aqui em relação à cota, também dá. Eu clico duas vezes aqui e aí eu escolho aqui localização do texto e aí ele me dá. Então se eu jogar aqui, ele vai deslocar o texto na lateral aqui, tá? Então tem muitas opções aqui para vocês fazerem para cota. Então pode dimensionar todo o desenho aí, depois dá um print screen, ou copia nessa imagem da tela com o desenho tudo bonitinho e cola lá num arquivo seu da folha de processo para você ter o seu desenho. E também, como todas essas cotas vão ficar no layer de cota, que eu acabei não criando aqui, né, mas vamos criar aqui, ó, layer de cota. Então vamos colocar aqui cotas. E aí então eu posso deixar essas cotas todas elas no layer de cota. Eu vou alterar aqui, ó, layer, como eu já criei, eu tenho aqui, ó, layer cotas. Então eu vou colocar minha cota aqui dentro do layer de cotas. Se o layer de cota estiver ativo, agora a próxima cota que eu cotar, ele já vai criar dentro do layer de cota. Então vamos pegar, por exemplo, eu vou cotar aqui o comprimento da posição, a largura desse canal, por exemplo, tá? Então vamos lá, cotas horizontais. Então vou cotar esse ponto e esse ponto aqui. Opa, saiu errado aqui. Então vamos lá de novo. Cotas horizontais, vou marcar esse ponto, vou marcar esse ponto e vou marcar aqui embaixo para ele colocar a cota aqui. Ok? Então tá aqui, ó. Então aqui observe que a cotação é muito grande, então eu teria que diminuir o tamanho dessas setas aí para ele poder ficar melhor posicionado aqui. Então eu vou colocar aqui 0.5 e 0.2. Pronto, ali ele já colocou a cota. Se eu quiser mudar também a posição da letra, do número aqui, que ele deslocar ele, eu posso colocar para cá. Então aqui, por exemplo, essa cota aqui seria interessante de repente fazer a seta por fora. Então nós vamos colocar aqui, ó, as setas defeito, então ele vai jogar para fora, fica melhor, né? E eu também posso alterar a posição dessa letra aqui. Então eu desloco para cá, por exemplo, e ele me traz a cota para cá. Opa, foi muito, né? Então vamos alterar de novo. Vamos posicionar melhor um pouquinho aqui, ó, trazer para cá. Então tá aqui, se quiser mudar o tamanho da letra também pode, é só vir aqui, alterar o tamanho do texto aqui, por exemplo 0.7 por 0.7, ou pode deixar a largura um pouquinho menor e a altura no mesmo valor. Então aí ele fica um pouquinho mais condensado, tá? Então pessoal, aqui dá para vocês observarem que dá para fazer a cotação todinha do desenho aqui, e aí já aplicado a escala. E qualquer dúvida, entre em contato conosco aí. Beleza? Então, até mais.